Então, bom dia aqui a todas, todos que estão assistindo esse programa, aliás, desde a manhã, de manhã cedo, hoje, com vários temas fundamentais e relevantes na reflexão da imprensa alternativa, crítica independente, que é o portal Desacato, Cooperativa, JTT. E hoje aqui vamos tratar do assunto central para nós hoje, que é o serviço público, desmonte ou reconstituição? Essa é a pergunta que eu queria aqui agradecer a presença, convidando para a entrevista a nossa presidenta dos nossos sindicatos Sintrazem, que eu acho que eu avalio que os sindicatos são os mais combativos do país, viu? Que eu acho que é importante. Do Sintrazem, Roberta Zimmer. Bom dia, nossa Roberta, tudo bem? Bom dia, tá? Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Bom dia, querido. Como é que você está, Lino? Tá bem? Sim, estamos na luta, né, cara? Com vocês aí, com vocês. Alerta aí, pé no chão, né? E a cabeça da emancipação. Importante. Seguinte, também nós estamos convidando o vereador Bruno Zilioto, que já vai entrar daqui a pouco, porque está numa escola lá, enfim, lá para o norte da ilha, com uma atividade, inclusive, com o vereador, e ele vem aqui também nos convidar, porque ele como um diretor, ele acompanhou essa luta, né, que já vem há muito tempo, particularmente de 2017 para cá, que é a reforma administrativa do Jean Loureiro, aqui em janeiro, fatídico, que foi de 40 projetos do pacote da maldade na época. Então, o Bruno vai chegar daqui a pouco, e agora ele agora é vereador, e vem numa luta incansável da defesa dos direitos dos trabalhadores, servidoras públicas do município, né? Com a situação da Previdência agora, em desmonte, da situação especificamente da educação, enfim, isso tudo vai explicar daqui a pouco a nossa presidenta Roberta. Roberta, eu só queria fazer um comentário inicial, porque já veio no programa anteriores, né, discutindo um ponto que é central para essa coluna aqui, que é a defesa do público, entendeu? Tanto o espaço público, o espaço coletivo das cidades, que tem que estar voltado para o bem comum, que é essa grande questão que se levanta muito, como também a presença estratégica e fundamental, eu digo indispensável, do Estado. Mas não esse Estado, o Estado mínimo, que se volta para o capital, mas o Estado que se volta para a grande maioria da classe trabalhadora, em particular, as populações vulneráveis, que são as periferias, os povos originários, os povos tradicionais, enfim. Então, tudo isso eu tenho colocado aqui e debati na semana passada, o risco que tinha a privatização, por exemplo, que é do município, a antiga rodoviária, que se reivindica ali que seja um uso público. Então, esse é um ponto que estou levantando, assim como a penitenciária lá, que já tem uma luta desde os inícios dos anos 80, que levou a fora da cidade, que a penitenciária seja, aquela área, se sair da penitenciária, seja para atividade cultural e pública. Bem, o que está acontecendo? Então, eu estou colocando isso, já levantei muito tempo no meu mandato, na época, que sem uma vida digna para os servidores públicos, como um todo, não tem política pública. Ok? Não adianta ter fundos, investimentos, enfim, mas com um desmonte, né, sem quadro, sem carreira. Então, a carreira, eu sei, professor universitário, lutei há muitos anos pela universidade pública, que ela é hoje, que eu participei da primeira greve na Universidade de 80, e nós defendimos, né, no período militar, pela defesa da educação pública gratuita de qualidade em todo o país, que ainda, infelizmente, não é na maioria da rede. Então, isso é fundamental, isso para mim é muito caro, presidenta. E isso que no meu mandato, a gente lutou muito, acompanhando as lutas. E eu tenho até um texto que eu também divulguei na época, em janeiro de 2017, com aquele pacotaço em janeiro, em plenas férias. Aliás, você viu a mania deles, né? Nas férias dão os golpes. Que ali aparece vários pontos, mas tem eu não vou entrar aqui na parte urbana, mas ali aparece o sinal do desmonte dos órgãos como o IPUF, Cefam, etc. Nós denunciávamos isso na época, o Sintrazem também, enfim, e já mexia no PCS de vocês. E aí vocês, ele não avançou porque o Sintrazem tem um sindicato fantástico, ele vem resistindo para a recomposição do quadro. Depois, então, aí eu não quero avançar mais, mas só para avisar que depois teve outras reformas administrativas. O Jean não ficou quieto, ele continuou. Depois veio a 2021, veio outra reforma, depois veio o Topázio, já como prefeito, já lançou 2 reformas administrativas. Então, eu queria aqui perguntar uma pergunta central para nós, presidenta, um balanço rápido histórico desse processo, né, e
Como é que está a situação atual da terceirização, o desmonte? Quais as perspectivas, presidente? Bom, então vamos lá. Para começar, é importante dizer que nós estamos num período, talvez o período mais crítico da história de Florianópolis com relação ao desmonte do serviço público, a partir do momento do pacotaço, como você mesmo nos mostrou aqui, em 2017, e a partir de 2018 também, quando o Jean Loureiro, em 21 de abril, ninguém vai esquecer, quem já estava na rede sabe muito bem disso, você como nosso vereador na época lembra de 21 de abril, onde foi aprovada a lei Creche e Saúde Já, que era a abertura das OSs, né, com a intenção de melhoria, e que, na verdade, o que aconteceu não foi uma melhoria, né? A educação provou isso, que foi uma piora, porque algumas creches nossas foram para o S, né? E tempos depois a gente consegue, em 2022, em setembro de 2022, então de 2018, quando foi a aprovação desta lei, que é a Lei 10.000, agora não lembro bem o número da lei, mas até 2022 nós ficamos na briga na educação, principalmente, né, por causa dessas creches, eram 5 creches novas, e aí tinha as OSs como gerência dessas creches, fizemos denúncias, o Bruno participou muito dessas denúncias, né, esteve atrás da OS São Bento, né, Organização Social São Bento, e para saber, né, de que origem, começou em Porto Alegre, passou para São Paulo, né, e foram atrás desses endereços, e denunciamos isso à época, e então essa OS é retirada pelo governo, e em 2022 passa, após isso ele administra, o governo administra, a prefeitura administra, e em 2022 passamos a ter, então, remoções de cargos efetivos e efetivações dessas, que a gente chama de municipalização, né? Tivemos a municipalização desse serviço. Mas isso abriu um flanco, né? Essa lei de 2018 abriu um flanco, não só na educação, como também na saúde, né? Nós temos hoje, na saúde, UPAs terceirizadas, a UPA Continente, que já nasceu terceirizada, que é um problema sério para a região, né, que não tem as especialidades que tinha até então as UPAs Norte e Sul, e ano passado iniciou a terceirização da UPA Sul e da UPA Norte, né, já sendo aprovada lá em 2023, mas iniciou na UPA Sul e na UPA Norte com grande resistência da categoria, da comunidade. Fizemos, inclusive, um plebiscito aqui com muito, né, quase mais de 20 mil assinaturas, onde o povo disse não às terceirizações. Isso é importante lembrar, né? Então, não só se trazer entidade, categoria, mas também a população contra a terceirização, né? Porque não digo mágica, né, mas o métier da prefeitura é, primeiro, né, fazer com que o serviço não funcione, desqualificando o serviço, né, não dando a maneira de fazer um trabalho correto, que é com concurso público, servidor público, com carreira, né, valorizada. Então, nós temos aí um problema seríssimo, né? Por quê? Porque, primeiro, nós temos o PCCS do Civil, que está há 10 anos a ser colocado em prática, então, o governo Topázio, ele vem pagando as últimas parcelas, mas ainda faltam 2 parcelas, né? Então, nesse momento, enquanto não temos a integralização do plano de carreira, nós não temos o nosso trabalhador podendo subir na carreira, porque só vai poder passar de um nível para o outro, né, quando terminar de integralizar o plano de carreira. Isso já vai há 10 anos. Então, entra o governo, sai o governo, parcelaram os já parcelados, né, e nós ainda estamos com 2 parcelas do plano de carreira para ser integralizado aos vencimentos dos trabalhadores.
Bom, e falando de Prefeitura Municipal de Florianópolis, nós temos também a terceirização da CONCAP, né? Que veio depois dessa movimentação de 2017, de 2018, que iniciou no continente e depois passou para a região norte e central. No último movimento que fizemos em março do ano passado, nós conseguimos retomar o centro da cidade, voltou a ser CONCAP. A nossa mobilização dos trabalhadores tanto na prefeitura quanto na CONCAP, para que esses serviços sejam retomados aos trabalhadores do serviço público, e não mais as terceirizadas. Para você ter uma ideia, em 2021, quando ele manda para a Câmara, o Jean, o projeto, né, de terceirização da CONCAP, ele contrata a Amazon Forte. Em novembro, isso em 2021, em janeiro de 2021. Em janeiro de 2022, ele troca a Amazon Forte, que não deu certo, né, pela FG. Olha só, nós estamos falando de 21, nós estamos em 25. Em 2024, ano passado, sai a FG e entra a Hackley, que está até então. Sobre o serviço da terceirizada, o que nós temos visto, né? Muita reclamação no norte e no continente. Esse último momento que nós passamos de verão, onde a nossa cidade ficou com um número exagerado de pessoas que vieram para cá passar suas férias, nós tivemos muitos problemas, tanto no continente, não lixo regularizado, não lixo na hora correta, onde tem nos dias corretos, ficou muito lixo na rua, certo? Na época, eu lembro bem que agora em janeiro, assim que iniciou o verão ali, na passagem do ano de 24 para 25, nós estávamos com a terceirização no continente e no norte, onde não dava conta e que a CONCAP precisou entrar em ação. Né? Esses dois locais, que seriam da RAP, nós sabemos, seja a Amazon Forte, seja a FG, seja a Hackley, e não dá conta de coletar durante o ano, corretamente, todo o lixo dessas regiões, que são regiões populosas, muito menos na alta temporada. Então, a nossa perspectiva é de retomada da CONCAP, certo? Essa é a nossa luta, vai ser sempre a nossa luta, CONCAP 100% pública, com concurso público, que não é feito desde 2012. Então, vai aí 13 anos sem concurso público na CONCAP. E isso é né, quando você deixa de fazer concurso público, há um sucateamento, porque o trabalhador ele vai envelhecendo, ele vai tendo problemas de saúde, vai se afastando, né, fora os desvios de função, tem muito, né, nesse setor e no setor da PMF como um todo, né, e o que eu posso tirar isso para você de importante? O trabalhador, tanto da CONCAP, quanto da educação, quanto da saúde, nunca se furtou a esta luta. Sempre esteve junto contra as terceirizações do serviço público. Nós sabemos que é uma maneira de que as prefeituras, né, têm para sucatear o serviço público, contratar empresas privadas para ganhar o dinheiro que deveria ser investido no serviço público. É importante dizer que o Sintrazem participa de uma campanha nacional contra a lei das terceirizações, pela revogação da lei das terceirizações, da lei do última reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Então, é importante dizer que nós participamos nacionalmente e impulsionamos essa luta. Nós sabemos quando, né, que a luta tem que ter o foco central na cidade, mas também tem que ter o foco central na nacional, que é essas leis que fazem com que os municípios também nos ataquem aqui embaixo, né? Vamos dizer assim, o serviço público aqui na ponta do serviço público. Na saúde, as questões
Da UPA Sul, ainda temos problemas seguidos, né? E a distância, que ela foi trocada de um lugar central para a população, para um outro local, né? E essa distância também foi ato hoje de muita manifestação da população, né? O serviço não é o serviço de ponta, que é o serviço público, tá? Mas temos trabalhadores, tanto na UPA Sul quanto na UPA Norte, né? Trabalhadores do serviço público. E a nossa luta continua para voltar a ser municipalizado esses dois setores, né? A saúde, nós temos, na educação, nós vamos ter um problema, provavelmente, um futuro problema. Nós conseguimos estancar lá em 2023 com a educação especial, que a ideia era ter uma fundação de educação especial municipal, então isso abria para terceirização, mas a educação especial do município sofre um ataque agora em janeiro, né, com a portaria 28, onde não é terceirização, não é privatização, é contratação de um profissional de apoio que não necessariamente é um professor, e essa portaria, ela possibilita, ela não foi revogada, ela não foi refeita, ela abre, e essa é uma atenção que nós estamos tendo na educação, que ela abre para futura terceirização deste setor dentro da educação. Então, ataques, eles vêm vindo, né? Mas a resistência nossa continua e a luta continua e vamos para cima mais um ano aí para que a gente retome todos esses serviços, né, e garanta os nossos direitos enquanto classe trabalhadora do Serviço Público Municipal de Florianópolis, tanto nas nossas carreiras, né, no civil ou no magistério, que também está com a carreira achatada, né, e quanto a nossa disponibilidade de aparelhos nossos e não para o setor privado, né, e para chamamento de concurso já. Nessa último enfrentamento que nós tivemos, que juntou com a nossa Previdência, nós temos aí mais de 100 pessoas chamadas, 120 mais ou menos pessoas chamadas na saúde, já está acontecendo, graças a esse enfrentamento, né? Que o servidor entendeu que precisava fazer esse enfrentamento de novo, porque nós já tínhamos feito no ano passado, né? E na educação, mais 268 que virão para o magistério, né? Que nós já tínhamos também esse acordo no ano passado, porém a prefeitura colocou como cargo do magistério, e em magistério, o quadro civil, que são as auxiliares de sala. Para vocês entenderem, as auxiliares de sala são do quadro civil, então tem uma carreira. Os professores são do quadro magistério, tem outra carreira. E quando foram chamaram os auxiliares de sala, dizendo que era do magistério. Porém, não ganham os direitos e nem tem a nossa carreira. E aí, então, nesta de fevereiro agora, fomos para cima e conseguimos as chamadas dos 268. Deve estar acontecendo, eu acredito que antes da nossa próxima database, essas convocações para o magistério já esteja ocorrendo. Ah, tá. Mais ou menos. Esse ponto foi um avanço então importante. Você acabou de dizer. Dessa mobilização toda, conseguiram. É isso? Conseguiram. Ah, ótimo, boa notícia. Então é o seguinte. Quer dizer, isso recompõe o quadro, né? Porque recompõe, sim. A quantidade de classe vagas que nós temos, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na assistência, ela daria conta, né, de chamar os concursos vigentes, e isso ajudaria muito no tal déficit que eles dizem que tem na nossa Previdência, né? Então, perfeito. Né, quando a gente coloca concursado, deixa de ser para o INSS e passa a ser para o IPREF. Entendi. Tá certo? Então, eu queria aqui comentar bom dia o vereador Bruno Ziliotto, que foi ex-diretor combativo, guerreiro na época, que esteve na frente do Sindicato Sintracem, e é um vereador que está sempre na luta central da defesa do serviço e ampliação do serviço público. Bom dia, nosso Bruno Ziliotto. Então... Bom dia, Lino. Tudo bom, meu querido? Bom dia, Roberta.
Uma grande parceira aí, presidente Sintrazen Guerreira. Homenageei ela no domingo, inclusive. Oi! Representando todos os trabalhadores aí. Que bom estar nessa sala aqui, 2 lutadores aí históricos aí na nossa cidade. Bom, muito bem. Eu só queria porque a nossa presidenta vai ter que sair agora, e aí eu fico um pouco mais com o Bruno. Mas segura aqui, mas tem mais um tempinho. Porque nós vamos terminar 15 meio-dia o teto, né? Então nós temos aí uns 40 minutos. Mais ou menos é o seguinte, olha só, presidenta, ainda para presidente, o Bruno pode complementar. Eu quero colocar o seguinte, olha só, são vários níveis de desmonte, né? O desmonte, estamos montando no Brasil inteiro uma política neoliberal, ultraliberal, né? Do Brasil inteiro, desmonte, uma estratégia deles, né? Como o governo do Estado também, né? Mas aqui o Sintrazen, que eu considero um dos sindicatos mais combativos do Brasil, se não fosse a mobilização do sindicato, que é histórica e emocionante, já tinham desmontado há muito tempo a prefeitura, viu? Eu quero aqui destacar, a Sintrazen mostra a lição da auto-organização dos trabalhadores, tá? Eu queria só destacar o seguinte, que o desmonte está em vários níveis, como você bem falou. O desmonte por dentro, então ele vai desmontando e vai transferindo gente para cá, para lá, e invadindo comissionários. Na época eu criticava o César Souza, que até então ele tinha muito comissionados, e na época ele tinha mais que os anteriores. Cara, o Jean aumentou e o atual, então, explodiu. Então, os comissionados, não sei se vocês têm esses números, né? Mas eles se povoaram de comissionados e, claro, congelaram os concursos. Então, tem uma bomba por dentro. E ali, pior ainda, que é uma coisa vergonhosa, que é de improbidade administrativa. Eles deslocam os quadros internos. O IPUF, por exemplo, o Cefam e o Floran, eles foram levados para outro órgão. Os caras não têm preparação para estar em outro órgão. Então, eles foram contratados para aquela missão. No caso do planejamento do IPUF, por exemplo, você foi patrimônio histórico. Bom, então isso é por dentro. E por fora eles vão invadindo, que é essa a questão, com as terceirizações das empresas privadas, mas por fora. E desmontando o PCS, Plano de Cargos e Salários, de todo o sistema que isso que eles querem, na prática, né? Bom, então isso, e o Stazen, com certo sucesso, inclusive judicialmente, com greves, ele tem evitado esse ataque. Agora, uma pergunta que eu faço para a nossa presidenta, também, que acompanhou todo esse tempo o nosso vereador, presidente, é o seguinte, olha só, a CONCAP, para quem não sabe, eu acho que são 19 itens que a CONCAP cobre. Pô, a pessoa pensa que é só coleta. Por que as empresas não pegam todos os 19 itens? Não pegam. A CONCAP que carrega, tá? Ele pega o filão, que é coleta, entendeu? Então, e mal feito, eu quero dizer aqui. Então, eu queria fazer uma questão que eu acho que já ficou uma coisa. Para mim, limpeza pública, para mim, sempre eu coloquei meus parentes que são do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que para mim, eu me orgulhava que a CONCAP é uma referência nacional, porque é o serviço que sai na hora. O serviço público que todo mundo vê. Olha aqui, ó, bom ou ruim. Apesar de tudo isso que tem feito, as empresas no norte, no continente, que mostrou a ineficiência, isso aí não é uma forma também de mostrar a população se vê que não funciona. A CONCAP vai lá e cobre os buracos das empresas. Isso aí eu tenho um otimismo que na prática, além da luta política, né, legislativa também, com o nosso vereador, mas que na prática a população vai vendo isso, vai vendo que é ineficiente mesmo. O cara não funciona, fica um bolo de lixo na frente da minha casa. Pô, então, isso é uma forma pedagógica, dando cabeça na parede, que a população vai se vendo contra. Eu pergunto o seguinte, eu tenho uma sensação que vocês estão conseguindo estancar. Quer dizer, a CONCAP, de tanto cobrir, ela vai exercendo a função original, naquelas áreas que ela não está, né? Que é a parte continental, que eu entendi, e norte. Então, ela está indo lá no socorro, fora as outras 18 itens. Certo? Sim. Eu só colocasse um pouco essa questão, presidenta, de que na prática vocês têm no cotidiano a população está vendo isso, está sendo um fracasso dessas terceirizadas na limpeza, pelo menos. As outras enrolam. Né? Lá no UPA Norte elas enrolam, mas aqui não. Então, aí só para esse ponto que também queria. Tá, então deixa eu tentar esclarecer, né? Na verdade, o que acontece é que, no intuito de querer desmontar a CONCAP, que esse é o objetivo, desmontar a CONCAP. A gente não tem ilusão nenhuma que é exterminar, vamos dizer assim, né? Se eu posso usar uma palavra mais dura, certo? Eles terceirizaram esses dois setores. A população, ela vê o serviço diferente. Eu sou moradora do Norte. Nós sabemos o que passamos.
seja ali nos Ingleses, ou em Canasvieiras, ou no Rio Vermelho, ou seja, no Capivari, por exemplo. Né? Inclusive, há uma seleção de locais onde eles vão coletar quando, em alta temporada, por exemplo, os lugares com mais pessoas de poder executivo, de poder, como é que se diz? Financeiro, aí eles vão lá e limpam, certo? Durante o verão, vamos dizer assim, ou até mesmo durante o ano. Agora, quando eles estão com um problema, seja de pessoal, seja de caminhão, eu estou falando da terceirizada, eles escolhem locais para fazer a limpeza e vão deixando os outros, onde está a má população que também paga seus impostos, que também paga a taxa de lixo e que também precisa do trabalho. E quando isso acontece, há uma reviravolta da população. Ela começa a achar ruim mesmo, eu vou usar a palavra xingar essas terceirizadas, né? Porque deixa o trabalho de excelência da CONCAP com hora, né, com dia, porque nós temos esse sistema dia e horário. E aí o lixo fica, às vezes, de um dia para o outro, porque não passou, no caso das terceirizadas, né? E quando você tira um grupo de trabalho da CONCAP, seja ele da coleta seletiva, como foi esse ano, ou esse ano eles tiraram da coleta seletiva para fazer a coleta de rejeito comum, né? Para ir para o norte. Aí você deixa esses outros locais sem atendimento de coleta seletiva e passa isso tudo ser lixo comum, né? Porque vai passar o caminhão, vai levar tudo no outro dia. Se não for o seletivo, vai levar o que pega a coleta comum, né? A coleta de lixo comum, certo? Então, isso gera dois problemas, né? Excesso de lixo e lixo que não deveria estar naquela coleta, indo junto, tudo para o mesmo local. Quer dizer, onde está a capital lixo zero? Onde foi feita uma belíssima apresentação no Fantástico, mas a capital que a gente conhece não é aquela lá, não. Não. Né? E a população sabe disso, porque a população ela comenta sobre isso nas reportagens, né? Que aquilo apresentado, né, pago e apresentado, não é aonde a gente vive. Né? Não é a nossa realidade. E o que levou a isso? Levou a falta de concurso público, como eu acabei de dizer, mais de 10 anos a 13 anos sem concurso público, certo? A tentativa de desmonte dos acordos coletivos da CONCAP, que até o ano passado, em fevereiro do ano passado, nós estávamos sem acordo coletivo, perdendo muitas cláusulas do acordo coletivo, que só a greve fez com que voltasse e tivéssemos esse acordo coletivo. Então, direitos que estavam sendo retirados do trabalhador, certo? Que a gente conseguiu com a greve do ano passado, junto com a PMF, uma greve unificada, né? Então, a população sabe? Sabe, com certeza sabe. Né? E também coloca a boca, porque é só ver as reportagens dos jornais de bairro, quando fala sobre o acúmulo de lixo. É só dar uma olhadinha só nos comentários que você vai ver. Quando era CONCAP não era assim, quando a CONCAP tinha dia, tinha hora, tinha tudo. Né? Mas é essa tentativa de não fazer concurso público, de desmontar o plano carreira, tem uma intenção, que é privatizar tudo. Mas nós estamos aqui, né? A gente está segurando o trabalhador, junto com a gente, segurando com unhas e dentes para CONCAP 100% público. Perfeito. Tá? Então, houve manifestação aqui no chat, né? As pessoas manifestando todas na mesma direção, né? Quer dizer, a precarização como estratégia para a privatização. Sim. Então, estão se manifestando aqui no chat, né? Eu queria aqui colocar para o nosso vereador como é que está a iniciativa. Eu sei que você está colocando uma iniciativa, claro, além da mobilização, né? Denúncia, teve agora uma comissão, você participou da comissão do trabalho, se é isso, não me engano, sobre a questão da Previdência. Aliás, eu desenvolvi uma pesquisa na universidade com um grupo de professores, estudantes, e denunciamos o Supremo terreno lá que eles venderam, preço abaixo do mercado, quando o preço não vendeu, e era na época para botar para a Previdência. Esse é o papo da época do Jean. E mentiram. E é obrigatório, agora já desvincularam, tá? E vocês denunciaram na Assembleia, essa pesquisa foram 150 páginas que a universidade deu sua contribuição.
tá? Mostrando onde que estão os terrenos, melhores terrenos para poder fazer os equipamentos, eles entregaram para o setor privado, uma parte. Parece que não venderam, ainda estão no rolo do leilão. Mas eu quero colocar aqui que a Previdência voltou de novo, né, vereador? Então, a novela da Previdência. E eles sempre vêm com a conversa que vão alienar, como é o caso da antiga rodoviária. Eles querem vender, olha só, para colocar de novo, igual os terrenos lá do norte, 51 Norte, lá em Canasvieiras, eles estão agora dizendo que querem vender a antiga rodoviária para poder ter caixa, para poder para a Previdência. Olha só, de novo, eles continuam mentindo, mas existe uma possibilidade, ou outros gastos. Tá? Então, eu queria ver, vereador, que você está fazendo alguma iniciativa para parar esse processo de terceirização, que eu estou sabendo. Bom dia. Oi, Lino. Bom dia, mais uma vez. Bom, são tantos temas, né? A Roberta, acho que ela trouxe a discussão, mas eles se interligam, né? Eles estão dentro de um projeto maior de desmonte do serviço público em favor do capital privado, né? A gente tem uma prefeitura, um prefeito que ele serve de facilitador, ou seja, ele facilita a entrega do patrimônio público para a iniciativa privada, né? E o que é muito cruel, inclusive, muita disfarçatez, né, Lino? Dizer que vai usar o dinheiro da venda dos terrenos para a Previdência. Primeiro, queria colocar que, por princípio, a Roberta está aqui, não me deixa mentir, o sindicato sempre foi contra a venda de patrimônio público, inclusive para colocar no fundo de previdência, porque não foi isso que quebrou o fundo de previdência. Né? Exatamente. Se você vai construir um prédio e alugar esse prédio, usar o dinheiro do aluguel para o fundo de previdência, é uma coisa que pode se discutir, por exemplo. Se você quiser usar a Zona Azul, a gente já deu essa ideia, para gerar aporte para o nosso fundo de previdência, para garantir a aposentadoria do trabalhador, é uma discussão. Não quiseram levar à frente essa discussão lá na Câmara no passado, né? Sei que o Lino, que foi vereador aí, também fez essa briga. O que aconteceu? Entregaram para uma empresa privada, ficou devendo 18 milhões para a prefeitura. Os trabalhadores, acho que até hoje tem ação na justiça, porque os pobres trabalhadores que faziam lá a orientação de estacionamento não receberam seus direitos trabalhistas. Então, a nossa previdência, ela é usada como um espantalho também para essa coisa da venda dos terrenos, Lino. E aí o estudo que foi encampado ali pela universidade, ali, que foi articulado por você, eu tive no programa, naquele outro programa que a gente participou, o professor da universidade também teve, ele mostrou terrenos, e aí a gente precisava ter uma destinação para esses terrenos, para que eles fossem usados para a comunidade, para equipamento público, para um posto de saúde, para uma creche, para uma unidade do pró-cidadão, mais próximo lá do pessoal. Várias possibilidades a gente teria. A coisa da rodoviária, da antiga rodoviária, para quem não sabe, ali no entroncamento da Mauro Ramos com o Ercílio Luz. Pô, é um espaço nobre da cidade. E espaço nobre para o atendimento da população também, né? E o que está acontecendo é que eles estão querendo ali, desenhando uma venda daquilo ali, né? Não sei se vocês estão acompanhando, hoje estão inaugurando lá no Clube 12 o Centro de Atendimento do Idoso, né? Interessante, né? Uma iniciativa, né? Centro de Atendimento do Idoso, uma iniciativa, né? Por que não faz um prédio, um espaço ali onde é da prefeitura, tem que pagar milhares de reais por mês, centenas de milhares de reais por mês, para um aluguel de um espaço que é privado? O Clube 12 agora é público. Não estou sabendo dessa informação. Então, é uma desfaçatez, Lino. É a turma da CDL, a turma ali da CIF, que conseguiu eleger um prefeito e resolveu que os equipamentos públicos agora tem que ter essa função, né? Tem que ser vendidos para eles ou gerar um tipo de ativo, né? A nossa Previdência, ela também segue essa lógica, infelizmente. A grande jogada, e não é só Florianópolis aí, é ir atacando a Previdência dos servidores, que aí você vai ter um caixa na prefeitura, que já foi usado para muitas coisas. Então, a gente já teve a nossa prefeitura, o nosso caixa da prefeitura sendo roubado pelo Dário Berger, já teve nosso caixa sendo roubado, não depositado pelo Jean, que não depositava nem a parte que era tirada do nosso salário. A gente já teve o nosso caixa sendo roubado pela Ângela Min, que colocou
no Banco Santos, e o Banco Santos faliu 30 dias depois, então esse pessoal do Banco Santos aí até hoje não foi punido. Então, os problemas do nosso fundo de previdência também têm a ver com esse olho grande no dinheiro que a Previdência traz. Por outro lado, além desse caixa que fica ali para a prefeitura utilizar, as reformas da Previdência, do jeito que elas estão sendo colocadas, elas levam as pessoas a trabalharem até a exaustão, ou não conseguirem se aposentar muitas vezes. Ainda, quando chegam lá no tempo e na idade, que está sendo maior do que elas pensavam, então elas vão passar dos 65, 70 anos, às vezes em trabalhos insalubres, inclusive, para chegar em 100% da média, ou seja, ganhando menos do que a média dos seus salários. Não estou falando ganhando menos do que o último salário, estou falando menos do que a média de todos os salários. Então, para poder chegar no 100% da média, as pessoas trabalham mais. O que acontece, Lino? Isso está gerando, já aonde passou a reforma da Previdência, e até nas discussões aqui em Florianópolis, um descrédito. As pessoas dizem assim, bom, vai chegar lá, eu não vou ter o dinheiro da Previdência que eu estou planejando. Então, vou ter que fazer uma Previdência privada, né? Aí o banco está batendo lá na tua porta, o banco X, o banco Y, e você, para tentar garantir que vai na sua aposentadoria ter dinheiro para pagar seus tratamentos, seus remédios, e também usufruir o merecido descanso depois de tantos anos de trabalho, tu não pode mais contar com a Previdência. É isso que eles querem fazer também. Hoje, no Brasil, a gente tem 1,3 trilhão de reais em ativos de previdência privada. Isso representa 13% do PIB nacional. Então, não é pequeno o lobby desses caras. Sim. Em troca disso, o que acontece? Atacam o trabalhador, dizendo que você vai ter que trabalhar mais para receber menos. Aqui em Florianópolis, para concluir essa primeira rodada de respostas, a grande desculpa deles é que está quebrada a Previdência, né? Claro, tiraram um monte de dinheiro, né? Como eu já falei aqui. Mas mesmo essa desculpa que eles colocam, tem um rombo lá na Previdência, o que aconteceu? Na semana passada saiu um cálculo atuarial que mostra que do ano passado para esse ano, esse tal rombo caiu em 500 milhões de reais. Na verdade, passa de 600, mas mais que R$500 bilhão. Mesmo no argumento deles, volto a dizer, um argumento construído, não se sustenta, porque o tal do rombo da Previdência ele está caindo. Mas, mesmo assim, prospera lá na Câmara, e ontem os vereadores, em 32 segundos, votaram contra o meu voto de vista, depois de eu ter explicado durante 1 hora para eles essas questões. Por A e mais B, fizemos um voto ali que a gente ficou 1 semana estudando, teve esse fato novo que apareceu na semana passada, a gente agregou, e eles nem comentaram. É assim, ó, segue o que o prefeito manda, né? Essa é a nossa Câmara de Vereadores, e a população precisa saber disso, porque quando a população sabe, é que a gente tem alguma chance, porque senão os vereadores lá fazem o que o prefeito manda de olhos fechados. É assim que eu tenho visto nos 2 meses que eu estou ali, e tenho certeza que não era diferente da tua época, Lino. Então, infelizmente, para a reforma da Previdência, é uma luta dura para jogar dinheiro para banco privado, para usar o dinheiro do trabalhador e a vida do trabalhador como caixa para esses interesses escusos que a gente sabe muito bem que estão lá na prefeitura. Perfeito. Nós temos aqui agora, não é meio-dia, mas é 15 meio-dia, tem um problema técnico e a gente vai ter que encerrar antes um pouco, né? Só para, rapidamente, aqui nós temos 5 minutos, para vocês fecharem um pouco da fala, né? Só para destacar, tem também outra, a nossa sempre esperança é a luz que nos mantém e a mobilização, porque o Cidadão coloca 4 mil pessoas numa Assembleia. Isso é uma coisa, no Brasil, acho que tem pouquíssimos casos, né? Acho que é importante destacar isso, sempre me toca muito isso. Mas quer dizer que o Ministério Público Estadual, tá, ele judicializou. E ele está forçando a Floran, certo, a reconstruir seus quadros. Tá? Fiquei sabendo, lá conversando com ele. Ele tanto reconstruir como também abrir concurso na Floran. Tá? E aí é o caso também no Cefam, e puf, vai embora. Tá? Então isso é uma luz no fim do túnel. Eu quero colocar aqui que, além da luta política na rua, sindical, eu sei que vocês têm o setor jurídico, né? Mas eu quero dizer que o Ministério Público também está de olho, está atento nisso, isso é importante, né? Fazer essa virada, né? Importante da reestatização dos serviços públicos. Né? Então, eu queria ver aqui para vocês dar uma conclusão
Presidenta, se tem algum ponto que faltou para fechar aqui rapidamente, 2 minutos. Bom, 1 minutinho eu converso com vocês, dou o meu fechamento. É importante dizer que essa é a ideia, né? Vamos precarizar para terceirizar? Isso é a ideia. O servidor público já entendeu essa ideia. Então, é por isso que ele está sempre na luta junto conosco. Porque para botar 4.000 pessoas, como você disse, numa tenda, para fazer um enfrentamento desse, é porque ele entendeu que é o dele que está em risco. Porque quando eu tiro um servidor público e coloco um terceirizado, é o trabalho daquele, né? Do futuro servidor que não vai estar ali na ponta. Então, nós vamos continuar nessa defesa do serviço público, 100% público, na COCAP, na saúde, na educação. Isso, para nós, é nosso objetivo, enquanto direção do Sintrazem, eleita agora em 2021, esse é o nosso mote, né? E vamos continuar junto com a base, indo ao encontro dos anseios da base, que é o trabalho público e de qualidade, com valorização. Valorização é algo muito importante também para o trabalhador. Precisa ter local de trabalho que estão sucateados, né? Nem tivemos tempo de falar sobre isso, e precisa ter qualidade no seu local de trabalho e qualidade também de salário. Isso aí é das duas fórmulas para dar certo o serviço público, né? E para concluir, dizer, eu agradeço muito o convite, né, Lino? Nós somos muito parceiros, sempre fomos, enquanto Sintrazem, junto com o seu mandato, quando era mandato, depois que foi lá para outros pleitos, né? Então, dizer que fico muito satisfeito, obrigada pela atenção, para deixar a gente falar aqui, que é importante, e aquilo... Assina embaixo em tudo que o nosso grande vereador, Bruno Zilotto, falou, que é isso mesmo que eles querem com a nossa aposentadoria. Usar do nosso dinheiro, né? Investir o nosso dinheiro para eles, não para nós. Obrigado. Então, prefeito, presidente, parabenizo pela homenagem que teve no dia do aniversário da cidade. Quero colocar aqui que a CONCAP, tá? E o setor de saúde, pelo menos, educação, foram referência no Brasil inteiro, aqui. Muita gente veio para cá, médico, veio para cá, para concursar aqui. E eles estão desmontando. Eu acho que é importante que o trabalho de Sintrazem de recuperar essa referência. Isso é importante para o país inteiro. Então, nosso vereador, com iniciativa dentro da Câmara, né, contra a terceirização e outras medidas, para fechar aí. Né? Lino, eu sugiro até a gente talvez marcar um outro programa para discutir um pouquinho a Floram. Tem uma iniciativa, na verdade, o concurso ele é vigente, é o 004 de 2024, que foi uma conquista de uma greve do Sintrazem. 2003. Né? Também. E aí tem... Então, eles estão começaram a chamar... Eu vi no Diário Oficial de ontem, ou anteontem, se não me engano, 4 fiscais de meio ambiente sendo chamados. Então, começou esse chamado. Sim. Porém, como a notícia boa, sem querer estragar a notícia boa aqui, nós tínhamos em 2007 45 fiscais do meio ambiente. Exatamente. Hoje, nós temos 4. Os 4 estão chamando de 8. A cidade duplicou de tamanho. Então, tem que ter mais, muito mais gente para poder ter que continuar esse processo. Então, tem outras coisas para a gente falar e tal. Por dentro da Câmara, a gente também já ouviu vereadores da base dizer, opa, tem que chamar da Flora, mas tem que reestruturar, sabe como é que é? Temos que discutir as unidades de conservação, colocar um modelo de gestão diferente. Vem tentativa de privatização por aí. A gente tem que estar de olho nisso. Muito obrigado. Estamos aí à disposição também. Legal, agradeço imensamente. Eu sugiro falar com a equipe técnica, quem sabe nós continuarmos na outra quarta, para a gente fazer esse bloco de 2 segmentos e a gente aprofundar. Isso é importante. Para mim é o seguinte, vocês são uma referência para o país, tá? Vai na contramão, porque muitos sindicatos não estão conseguindo parar a máquina de destruição do Estado. Então, acho que é importante vocês se escutar do Brasil inteiro. Então, eu acho que merecia aprofundar, sim, o vereador e aqui nossa presidenta, na próxima quarta, se vocês puderem, né? Se houver problema, deixe para outra quarta, mas eu queria ver se é possível, né? Vocês continuarem na próxima quarta e aprofundar pontos, que é importante isso, tá bem? Divulgar amplamente para que todos assistam. Pode ser? Vamos olhar nossa... Vamos ver nossas agendas aí. A gente tá combina, vamos dar uma olhada na agenda, a gente combina. Tá bom. Obrigadão. Nossos guerreiros aí. Valeu, Lino. Obrigada, Tchau, Roberto. Tchau, querido.
Tchau. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.